Boa tarde, você está na sala Lighthouse, sala dos conselheiros cristãos. Sejam todos bem-vindos. Nós hoje, num dia muito especial, o dia do conselheiro cristão. Dia 31, estamos com o mestre doutorando Assis, professor Assis, pastor Assis, uma grande alegria. Coloquei até uma música de Brian Powell, uma música clássica de Mozart, e realmente muito interessante, em virtude do tema ser realmente neurolinguística. Então eu não poderia não trazer Mozart para dentro dessa entrevista. Realmente vamos aguardar um pouco mais e saborear um pouco de Mozart e depois nós estarmos aí tendo esse momento dessa entrevista importante. Vamos agora compartilhar esse aviãozinho com todo mundo, chamando as pessoas. Eu estou muito contente de poder estar aqui hoje com o nosso amigo e querido pastor Assis. Nós estávamos fazendo essa... a coisa tá brava, hein? Caiu a conexão aqui, já voltou. Estava a conexão fraca, tirei do Wi-Fi para ir pro meu Claro. Vamos ver se a gente caminha legal. Não tivemos outros problemas. Aliás, ontem à noite, com um problema desse, tendo problema de conexão com o pastor o Sérgio Nogueira. Mas travou um pouquinho e já voltamos novamente. Muito bem, continuemos com Mozart. O tema da música é afeto e eu acho que cabe bem para esse momento, né, gente? É isso aí. Bom, vamos mandar aqui para todo mundo. Vamos ver se a gente consegue. Muito bem, mandei aqui já e foi com sucesso. Vocês também procurem mandar para os seus amigos, isso vai acrescentando mais gente aqui. Sejam bem-vindas e sei que será um momento muito importante para nós hoje. A irmã missionária, obrigado. Edilene, professora, mestre. Assim, tem gente de peso aqui com a gente, viu? Tem gente aqui muito competente. Fico feliz que vocês estão aqui, estão participando dessa live. Só faz com que a gente cresça e desenvolva mais a nossa habilidade, nosso trabalho. E por quê? Porque tem pessoas inteligentes aqui participando, pessoas com experiências educacional. Exatamente, pessoas fortes aí. Olha aí. É isso aí, gente. Mais 2 minutinhos e a gente dá início, tá bom? É o tempo que geralmente eu gosto de esperar, né? Então uns 10 minutos. Depois aí, quando desenrolar, as pessoas também vão
chegando e se conectando. Mas o importante é que nós vamos ter essa live, depois ela vai poder, vocês vão poder encaminhar essa entrevista para várias pessoas. E tenho certeza também que será uma entrevista muito agradável e bastante rica em instruções e conhecimento. Ontem foi muito boa a entrevista com o pastor Sérgio Nogueira. Ele falou sobre capelania prisional e foi muito interessante porque eu fiz perguntas sobre o mito, né? Os preconceitos, né, que existem dentro dessa capelania prisional e que é grande. Então foi muito interessante mesmo, foi enriquecedor. Ele pôde quebrar vários paradigmas com um novo conceito, não um novo, mas o conceito correto, a verdade. Então foi muito legal, foi excelente. Vocês podem depois pegar, ouvir e ver que tem recomendações bastante interessantes. Muito bem, eu vou fazer a solicitação. Foi a solicitação, Assis. Eu sei que vocês devem estar gostando da música, mas não vamos ter que interromper, assim que o Assis entrar. Aí, meu querido. Fala aí, meu grande. Já tirei a música. Tirei Mozart. Né? Eu falei, acho que Mozart vai ser legal. Até mesmo a imagem, né, que eles colocaram é exatamente a música entrando no cérebro e fazendo muitas conexões, muitas sinapses. Várias sinapses está acontecendo. Eu falei, interessante, eu acho que são essas sinapses que hoje nós vamos provocar através da nossa entrevista hoje. Espero que realmente sejam muitas sinapses que nós tenhamos hoje pelo conhecimento. Mas, vamos lá. Professor Assis, doutorando, mestre, não é, em neurolinguística, é isso? Neurociência. Né? E pastor há muito tempo, e com muitas experiências boas e ruins, e graças a Deus, porque são as boas e ruins que nos geram a maturidade. Eu costumo dizer, não despreze as dificuldades, elas geram experiências, né? E as experiências bem trabalhadas geram maturidade. Tem gente que gosta de desprezar as dificuldades, eu não. Para mim, dificuldade vira aula. E é muito legal. É só a problemática da vida tem que se transformar em oportunidade. E eu gosto. Na verdade, quando a gente pensa nessa questão das dificuldades, eu acho que se existisse uma máquina do tempo para voltar, para a gente corrigir, a gente voltava lá em Adão e ia dizer assim, começa de novo, não vai dar certo. Boa. Eu pensei que você ia falar lá no nosso nascimento. Você não. Você foi lá em Adão, na origem do pecado. A gente voltar lá e falar, cancela, deu tudo errado. Que legal. Bom, Assis, nós temos aí um grupo de pessoas que graciosamente estão conosco e nós não estamos aqui exatamente para falar desse tema tão importante. E eu gostaria que você nos colocasse. Primeiro, eu gostaria o que o motivou ir para essa linha, para a área de aconselhamento, o que o motivou a trabalhar com isso? Bem, você sabe que a neurolinguística é uma ciência relativamente nova, né? É da década lá de 70, 74, 75. Isso. Aí ela surgiu, né, com Milton Erickson, psiquiatra, e com um psicólogo e um linguista, Bunley Grinder, dois americanos, que começaram a estudar esse psiquiatra porque ele conseguia um resultado muito rápido, tá? E como é que eu fui cair na neurolinguística? Né?
Como eu disse para você outro dia, eu fui pastor batista durante 22 anos, né? Pastor batista, tempo integral, aquela coisa toda. Inclusive tem até uma amiga minha aí de adolescência assistindo, a Raquel, lá de Sorocaba, que Que legal. presenciou a época que eu fui para o seminário, inclusive. Né? Tem um amigo meu também de infância aí, o pastor Edivaldo, que está aí em São Paulo. Minha esposa também, que está aí, né? Legal. Mas quando você vive como pastor, dizem que o padre, né, quando ele recebe a titulação de padre, diz que ele se considera assim meio Deus, né? E o pastor, ele se sente assim um Superman, né? Porque ele sabe que ele tem um monte de dificuldade, mas ele fala assim, não, eu tô, né, vizinho da quarta pessoa da Trindade. Porque ele fala assim, não, eu tô do lado de Deus aqui, os anjos estão comigo, né? Não tem jeito de dar furo aqui. Aham. E você descobre, né? E você descobre que você é mais errado que as ovelhas que você está guiando. Né? Você parece que diz que com óculos você enxerga melhor as imperfeições, né? Então quem está na frente sabe disso. E depois de 22 anos, Didine, né? Como você sabe, eu que sempre gostei de trabalhar com família, o meu casamento simplesmente foi para os ares, né? Da noite para o dia, eu estava de volta para o mercado. E Uau. aí, e como pastor, você fala, ué, mas peraí, não era eu que tinha as respostas, não sou eu que faço reconciliação, né, de casais, sou eu que aconselho pais e filhos, né? Sou eu que ajudo pessoas nessa área. Como é que o meu casamento agora vai, né, para os quiabos? E aí, uma coisa que eu fiz foi imediatamente, quando acabou, né, eu me desliguei do pastorado. Né? Eu fui naquele verso lá de Timóteo, né? Ó, se você não consegue governar a sua casa, né? Cai fora. E eu levei ao pé da letra. Eu saí, entreguei o ministério, falei, ó, tá aqui, né? Vou ver o que que eu faço. Mas eu fui para Deus, né? A gente tem que ir para Ele, falar assim, ó, peraí, você me chama para trabalhar, eu aceito, né? Trabalho o tempo todo e o meu casamento, que eu ajudei tanta gente, agora o meu casamento vai embora, eu quero entender. E aí eu fiz a oração de Salomão, né? Eu falei, agora, né? Eu quero sabedoria, eu quero entendimento. Eu preciso saber o que aconteceu, até para eu entender eu mesmo, né? E ajudar outras pessoas. Foi quando, de repente, vamos dizer assim, caiu no meu colo, né? A neurolinguística, pesquisando e tal, buscando conhecimento, eu conheci alguns escritos, aí eu fui estudar, fui ler, descobri que existia essa área neurolinguística, né? E me chamou muita atenção, porque eram técnicas que você utilizava com as pessoas e tanto ajudava pessoas com problemas emocionais, como ajudava também pessoas na área da comunicação. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Né? Uhum. E aí eu comecei a testar isso. Né? Testava com professores, testava com pessoas. Por exemplo, o meu primeiro experimento foi com um senhor que estava com síndrome do pânico, né? E ele, um empresário de muito sucesso, de repente estava dentro de casa, não conseguia pegar no telefone na época, né? Porque não tinha quase celular, não conseguia ligar para um cliente. E em 3 meses o cara estava saindo, viajando e Olha, trabalhando e tal. Nossa, o negócio funciona. Daí eu comecei a testar, né? Comecei a testar e tal. E isso, assim, de repente comecei a testar em aconselhamentos também e fazer, por exemplo, o treinamento com a pessoa. Então, às vezes a pessoa vem para mim, ela fala, o que é isso? Eu falo assim, ó, você vai ter aulas de como usar o seu cérebro. boa. Né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, que os meus pensamentos sou eu. Na verdade, não. Os seus pensamentos são produzidos pelo seu cérebro. Você é a pessoa que tem consciência desses pensamentos. Né? Aí tem muitas teorias, que não é o nosso caso a gente entrar aqui. Nem Mas essa consciência do eu, não é? Faz o quê?
com que você tenha noção de que o seu corpo, né, ele pode ser administrado, inclusive a sua mente. Um dos grandes expoentes, né, da neurolinguística chamada neurolinguística de raiz, né, é o Tony Robbins, né, um norte-americano, que há mais de 30 anos vem trabalhando nessa área e ajudando pessoas a vencer problemas, dificuldades e tal. E eu, nessa minha busca, chegou um momento que eu falei, peraí, se esse negócio funciona, a gente que é pastor, né, pode às vezes não estar exercendo, mas não perde o jeito, né? Se esse negócio funciona, vai estar na Bíblia. Eu falei, tem que estar na Bíblia. Se é verdade, funciona, tem que estar na Bíblia. E eu fui para a Bíblia e achei um monte de coisa, né? Por exemplo, o termo neurolinguística tem muito a ver com neuro e a linguagem. Então, a linguagem que você usa, né? Aham. Basicamente, as palavras mandam no cérebro. Você é psicólogo, você está careca de saber disso, a gente está falando isso pelos nossos ouvintes. E o pessoal da neurolinguística começou a falar isso lá em 1974, 75, que as palavras mandam no cérebro. Aí você vai para Salomão, 3.000 anos atrás, Salomão diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. Eu falei, ué, Salomão está falando esse negócio faz muito tempo, né? Você vai para Tiago. Tiago fala assim: se você dominar a língua, você domina o corpo inteiro. Aí eu fiz a conexão. Foi aonde eu Legal. comecei a testar, testei comigo, testei com pessoas, aí eu comecei a testar, né? Porque eu não desisti, né? O brasileiro diz que não desiste, né? Aí eu trabalho hoje com casais, pais e filhos e tal. E eu notei que, às vezes, só o fato das pessoas conseguirem se comunicar melhor, isso já ajudava bastante. Que legal. Interessante, eu achei riquíssimo você ter dado trazer inclusive essas experiências pessoais e trazendo para dentro também da própria palavra de Deus, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque nós somos e estamos despertando, e vocês que estão aqui, já somos 9 pessoas, nós estamos querendo despertar pessoas para a área de aconselhamento. Esse é um dos trabalhos do Lighthouse. O Lighthouse vai, no ano que vem, inicia seu seminário de teologia clínica e, sem dúvida, o doutorando, o mestre Assis vai estar conosco. Eu acho interessante pensar, e eu gostaria que você pudesse dialogar sobre isso, quando o Senhor diz que a renovação da mente, que nós podemos, que a palavra, né, ela renova a nossa mente. Então, nós temos uma vitória pela renovação da mente. Como você vê esse aspecto? A Bíblia como renovação da mente. Tem aquela música, né, do Luiz Gonzaga, né? Pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito, né? Aham. E eu sempre digo, isso às vezes é usado para pessoas. Eu falo assim, primeiro a gente não é de pau. Segundo Jesus é carpinteiro. Né? Segundo, que ninguém nasce depressivo, ninguém nasce com complexo, ninguém nasce com fobia, né? Você tirando os filhos de pessoas que têm problema com drogas, né? Ninguém nasce viciado, né? Ninguém nasce com essas dificuldades, tá? Existe até uma polêmica a respeito do ser humano, se ele realmente nasce pecador ou nasce mal, né? Então alguém disse assim, ó, pecador é uma coisa, mal é outro, tá? Por quê? Porque pecador é uma coisa que erra, né? Uma pessoa que vive errando. E o ser humano erra, isso, né? Eu me lembro que um dia hoje eu moro em Campo Grande, né? Capital do Mato Grosso do Sul. E eu me lembro que um dia eu estava meio chateadão, tal, andando assim, perguntando aqueles porquês, né? Deus, por quê? Por quê, né? E aí me veio assim na mente, né? Falou assim, rapaz, Adão era um cara que o conselheiro dele chamava-se o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele tinha sessões diárias
sem ninguém para interromper, né? Casou com uma mulher que foi feita pelo próprio Deus. E para não ter incompatibilidade, foi tirado de dentro dele. Certo? Não tinha sogra, não tinha vizinho, não tinha patrão. Enfim, o cara nem tinha estresse. Certo? Só brincava com os animais. Certo? E o cara errou. O cara errou. Ele só tinha uma coisa que ele não podia fazer e ele errou. Eu falei, então quem sou eu para não querer errar? Né? Então, o que nós entendemos com isso? Que o ser humano, os erros do ser humano, muitas das vezes, vamos dizer assim, na sua grande maioria, ele é ensinado. O cérebro humano, ele aprende emocionalmente, aquilo que a gente chama de alfabetização emocional, ele aprende emocionalmente do jeito que ele aprende a ler e escrever, né? Eu sou filho de cearense, sou paulista, mas sou cearense de pai e mãe, né? Ó, gente, bichinho, né? Então, quer dizer, você tem um sotaque. Se você nascer lá no Nordeste, você vai ter o sotaque nordestino. Mas, Bart, se você nascer lá no Sul, vai ter o sotaque, né, do sulista. A mesma coisa acontece emocionalmente. O cérebro, ele aprende as emoções não benéficas, né, as emoções nocivas, do mesmo jeito que ele aprende as benéficas. Então, quando a Bíblia fala sobre transformação da mente, mudança de mente, na verdade a gente está falando sobre o quê? Sobre um novo aprendizado. Ora, se o cérebro aprendeu a ter fobia, aprendeu a ter algum tipo de complexo, ele pode aprender a ter coragem e ele pode sublimar aquilo ali. É um aprendizado, né? Eu me lembro de uma criança que participou de um sequestro, né? A mãe era defensora pública e o filho, né, entrou no meio lá, os assaltantes vieram e prenderam todo mundo. E a criança ficou com medo de entrar no carro. Okay. Né? E aí os pais trouxeram para mim, sabendo que eu mexia com isso e tal. E aí eu perguntei para o menininho se ele tinha algum herói. E ele tinha lá o Homem-Aranha, Superman, eu nem me lembro agora qual que era o super-herói dele, né? E aí eu cheguei pro menininho e falei assim, olha, faz de conta que você tá lá, né, junto com o papai ou com a mamãe, e o Homem-Aranha chegou, né, e libertou vocês e você não viu, né? Eu falei, imagina o Homem-Aranha chegando e pegando os bandidos e tal, tal, tal. Rapaz, foi uma sessão só, o moleque perdeu o medo. Ou seja, eu ajudei aquela criança entre 4 e 5 anos aproximadamente a ter coragem. Ou seja, o cérebro aprende o errado, quer dizer que ele pode aprender o certo. Legal. Né? Então, quando a Bíblia fala transformai-vos pela renovação, o que ele está dizendo? Né? Tem um outro texto muito legal que eu gosto muito da expressão, educando-nos na justiça. Quer dizer, é uma reeducação que você faz ajudando a pessoa a entender o processo todo que aconteceu. Então, por exemplo, se a minha mente aprendeu a fazer alguma coisa errada, ela pode aprender a fazer a coisa certa. Né? O conselheiro, nesse caso, é uma pessoa de extrema importância. Por quê? Porque ele pode ouvir, né, aquela pessoa que manifesta algum problema com 4, 5 sessões, ele vai ver que não é só aconselhamento, às vezes é uma questão mais clínica para um especialista e ele pode chegar, né, para o líder, né, da igreja dele ou para a pessoa e falar assim, olha, vale a pena você fazer uma avaliação com um profissional, porque o seu caso não é apenas, né, de uma coisa mais simples, é uma coisa que vai necessitar de alguém para ajudá-lo a reeducar a sua mente nessa questão, né? Tá. Isso, inclusive, essa parte até que você mencionou é de suma importância, porque até bem pouquíssimo tempo atrás, havia gente que tinha preconceito, por exemplo, contra remédio. A pessoa não pode tomar remédio que o psiquiatra receita porque ele está louco. Não. A nossa mente, uma vez eu disse isso para um cliente, né? Ele falou assim, eu sou muito fraco. Eu falei, ao contrário, você está enganado.
O seu cérebro tem tanta força que você não consegue dominar ele. Você precisa de um remédio para amansar o bicho para você poder ajudá-lo. Boa, boa. Né? Por quê? Porque a nossa mente, né, produz tantos hormônios de autodefesa que você tem que dar um calmante para poder educá-la. Né? Então, nesse aspecto que a sua colocação foi brilhante, né? É que realmente você reeduca a mente, que ela aprendeu uma coisa errada, você ensina ela o certo. Que legal. Eu quero fazer uma pergunta, e, aliás, tem duas perguntas, mas nós precisamos, eu estou aqui no controle, né? Infelizmente, eu tenho que ficar controlando o horário aqui. Mas tem duas coisas que eu acho muito assim legal que você está colocando e que tem a ver, e eu puxando para o lado do aconselhamento, né? Para quem não me conhece, né, eu sou pastor também, psicólogo, mestre em aconselhamento pastoral. E uma das coisas assim, Assis, que me chama a atenção é a comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito. E isso, para mim, é assim, algo... isso sempre me fascina. Esse diálogo, o diálogo rompido, o diálogo que volta. E Jesus disse, vocês não ficarão órfãos. E o Espírito de Deus passa a morar em nós, e nós temos agora temos o diálogo pelo poder do sangue de Jesus. Esse diálogo espiritual, não é? Como você explica, como você coloca dentro, como você faz a interface da espiritualidade, não a nossa, não no sentido humanista, mas nesse ponto de vista que é nosso, do criacionismo, essa espiritualidade e essa condição humana. É muito legal isso aí. Né? Eu acho que todo mundo tem um jeito de ouvir Deus. Né? Tem gente que... Uma vez eu falando com um rapaz, né? Ele falou que tinha visão. Tudo ele via. Ele tinha visão, um negócio, visão. Um dia eu perguntei para ele, como é que é? Abre uma telinha de uma televisão assim, né? De 50 polegadas do seu lado e você vê as coisas. Como é que funciona? Ele falou, é mais ou menos isso. Eu não tenho esses privilégios, né? E eu falo assim, quando eu sinto que Deus fala comigo, eu não escuto vozes, né? Nunca vi anjo. Outro dia eu estava falando, se aparecesse um anjo era capaz de eu cair de costa, né? Porque como é que eu ia lidar com o anjo? Mas eu tenho convicção que aquele pensamento forte é diferente dos outros. Comigo acontece muito isso, né? Às vezes eu estou lá e tal, de repente tem aquele negócio forte, assim, que eu falo, opa, essa voz aqui é diferente, né? Então eu sempre falo, ó, quando eu falo assim, eu entendo que Deus falou comigo, é porque é esse pensamento muito forte que não dá para escapar dele, né? E aconteceu uma coisa muito legal comigo, quando né, eu me separei e tal, e aí eu fiquei 10 anos solteiro, né? E aí depois casei novamente, né? A minha esposa me pediu em casamento e eu aceitei. Mas é verdade, ela fala isso para todo mundo. No dia que ela me conheceu, ela falou assim, eu vou casar com você, e casou mesmo, rapaz. E se você não quiser, eu vou casar do mesmo jeito. Eu vou casar. Então eu falei, eu nunca fui discutir muito, enfim, né? Mas esse período que eu assim, tive né, uma implosão de tudo que eu acreditava, pensava, né? Que eu separei lá atrás e tal. Eu fiz um negócio muito maluco, Didi. Eu falei assim, eu quero saber o que o mundo tem. Né? Porque desde muito cedo fui criado dentro da igreja, meus pais, né, se tornaram evangélicos, eu tinha lá para 5, 6 anos de idade, então nunca fui de mundão, beber, essas coisas, nunca fiz, né? Aí eu falei assim, eu quero ver o que o mundo tem, né? Porque as pessoas são tão entusiasmadas com o mundo, e olha a doideira, né? Eu cheguei para Deus e falei assim, me dá um tempinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui do outro lado para ver o que tem aqui, né?
E eu fiquei um certo período observando. Nunca fui também de fazer nada de errado assim, mas eu queria saber o que é ir, por exemplo, em lugares onde as pessoas, né, dançavam e tal, não sei o quê, bebiam, mas eu nunca fui de beber, nunca, não gosto dessas coisas. Enfim, mas fui. Mas aí, rapaz, depois de um período que eu olhei, falei, gente, o mundo não tem nada. É tudo mentira, tudo enganação, né? Quando isso me veio na mente, me veio forte um pensamento assim, veio bem assim, ó, seu tempo acabou, volta para casa. Uau. Cara, mas aquilo me deu um pavor, um pavor que eu, né? Eu estava aqui em Campo Grande e na época que, né, tinha um pastor que eu frequentava a igreja, né? Eu nunca parei de frequentar. E eu cheguei, pastor, vamos resolver nosso probleminha aí, porque eu tinha umas experiências para fazer, já fiz, não resolve. Ou seja, Deus fala. Acontece que nessa comunicação, talvez a coisa mais interessante é mostrar o quê? Que as necessidades das pessoas são diferentes. São diferentes. Né? Tanto que o livro que eu acabei escrevendo em cima disso, né? O Manual do Perfil Funcional do Ser Humano, que aí vai sair às avessas, né? Mas a gente depois coloca lá no Facebook. O que eu descobri? Que Deus, tá? Quando ele fez, Deus é o artista, tá? Então, por exemplo, toda a beleza que a gente vê nas flores, animais, né? Sons, é Deus. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus pegou dos dons dele e distribuiu também na raça humana. E nós, o ser humano, né, nós temos uma particularidade, tá? Nós temos os 5 sentidos, né? E esses 5 sentidos é por onde entra a informação na nossa mente. E o que eu descobri na neurolinguística? Que cada sentido, né, ele traz habilidade junto com ele. Só que tem um detalhe. O cérebro humano tem preferência por um dos sentidos. Então, por exemplo, se é visão, a gente chama, né, perfil visual. Se é audição, perfil, né, auditivo. Se é tato, gustação e olfato, esses daí são chamados sinestésicos, que são os mais sensoriais. Dependendo do perfil da pessoa, é que eu entendo também que Deus fala com a pessoa. Por quê? Porque depende da habilidade dele. Vamos supor, uma pessoa mais sinestésica, gosta muito de abraço e tal, né? Eu De conheço. repente, Deus vai, né? Eu conheço isso. Conhece uma, né? Conheço. Conhece um cara assim, né? Abraça, beija. Né? A primeira vez que eu fui na igreja desse meu amigo aí que está falando comigo, o pastor Didino, ele me tascou um beijo. Como ele era casado, eu falei gay, ele não é. Então, Mas você por exemplo, imagina o que eu estou passando com esse negócio de máscara. A nossa, mais querida de todas é a minha máscara, porque ela ganha beijo toda hora. beijo toda hora, né? Então, o que acontece? Eu entendo que Deus fala de acordo com essa preferência. Então, para umas pessoas vai falar de um jeito, para outras vai falar de outra. Né? Mas uma coisa é certa, a pessoa vai saber que aquela comunicação é diferente das outras. Sim. É totalmente diferente. Né? Porque eu sempre falo assim, se tem uma pessoa que faz questão da gente saber a vontade dele, é Deus. Amém. É isso aí. E Deus não ia falar em código. Né? Tanto que ele escreveu 1189 capítulos para a gente não ter dúvida. Deixou um verso só, né? Senão só ia ter João 3,16 e os 10 mandamentos. Estava resolvido, né? Então, essa ligação que às vezes eu vejo, e você tocou num ponto importante, que tem muita gente, Didine, que de repente divide o mundo espiritual do mundo material. E, na verdade, é tudo uma coisa só. Exato. Não tem diferença. Exatamente. Né? Não tem diferença. É tudo junto. Por exemplo, o poder que age numa semente para fazer de dentro de uma semente sair uma árvore é o mesmo poder, né, que sustenta o universo, tá? Que nos mantém vivos, que é Deus que é vida. Quando Jesus disse, eu sou a vida,
né? É ele que mantém tudo vivo. Então, o poder é um só. Alguns são conscientes, outros não. Né? Jesus falou lá atrás, né? Porque, por exemplo, o sol ele manda em cima do bom e do ruim, certo? O poder é o mesmo. Algumas pessoas são conscientes disso, outras não são, né? Por exemplo, a gente tem história, eu já ouvi história pessoalmente de pessoa que Você vai falando, mexia eu vou ter que... mexia com as trevas, né? E lá dentro das trevas, a pessoa teve um toque a respeito de Deus. Uhum. Olha só, Deus falou com ele lá no meio das trevas, né? Então, o que eu noto? Por exemplo, essa questão, às vezes, que as pessoas fazem diferença. Uma vez estava numa igreja, né? E o pastor pregou uma mensagem muito bonita, muito culta e tal. E aí eu estava fazendo divulgação de um curso até de oratória, que eu trabalho isso também. E aí duas senhoras estavam conversando fora, depois do culto, acabou a mensagem e tal. E elas falaram de um assunto que o pastor tinha mencionado na pregação. E eu falei para as duas, eu falei, mas o pastor falou sobre isso lá na mensagem. As duas mulheres viraram para mim e falaram, não, aquilo lá é a pregação, aqui é a vida. Quer dizer, não fazia conexão nenhuma com aquilo que era falado, né? Então, por exemplo, eu vejo assim, Deus agir dentro da própria igreja. Por exemplo, pessoas auditivas, normalmente são as pessoas da música. Parece que são pessoas, entre aspas, meio esquisitas, né? Porque elas parecem que o mais importante para elas é a música, né? Para o pastor, o mais importante é a mensagem, tá? Mas para o músico, é a música, né? A mensagem é um detalhe. Mas por quê? Por causa do sentido preferencial dele. Ele estuda horas e horas e horas, ensaia, é perfeccionista, né? Muitas vezes é muito organizado. Então, com essa pessoa, é muito fácil Deus falar pela música. Já para o pastor, às vezes, que prega, às vezes você está... Já acontece isso com qualquer pregador. Né? Você está no meio de uma mensagem e um assunto que você estava querendo saber, você fala no meio da mensagem. No meio da mensagem, você fala a resposta que você não tinha. Não acontece isso? Sem dúvida. É a maneira de Deus falar, né? Eu conheço, você conhece também pessoas, especialmente as sinestésicas, que às vezes você fala assim, né? Às vezes você já deve ter ido em cultos e já deve ter pregado assim também, que você fala assim, bom, hoje eu devo ter pregado para mim, porque eu acho que ninguém escutou o que eu falei. Uma vez eu preguei uma mensagem, rapaz, uma mensagem que nem eu entendi a mensagem. Aí eu pensei assim, né? Acabou o culto e tal, e era uma igreja relativamente de porte médio. E eu, quando acabou a mensagem, eu dei graças a Deus que acabou, né? Aí eu fui cumprimentar o pessoal lá na frente. Aí um senhor chegou para mim e falou assim: rapaz, hoje você pregou só para mim. Eu falei: achei o cara. Obrigado, paizinho. Acho que só foi para ele mesmo, porque os outros, né? Mas muitas vezes você está lá pregando e tal, e às vezes para você a mensagem é o principal. Mas as pessoas, por exemplo, que gostam do contato, às vezes para ele, estar na igreja, sentir o carinho da outra pessoa, às vezes é mais importante que a mensagem. Porque para ele, aquele cuidado, aquele sentimento, aquele abraço, agora a gente já está podendo, né, voltar a dar uns toques nas pessoas, assim, meio de longe, né? Às vezes para ele é o jeito que Deus fala com ele. É o jeito que Deus fala com ele. Então, às vezes as pessoas querem fazer o quê? Uma coisa assim muito distante, né? E aqui sem, por favor, sem nenhuma crítica, tá? Mas existe pessoas que parece que colocam um Deus assim tão distante, que o membro comum ele fala assim: Deus nunca vai falar comigo. E às vezes está falando o tempo todo. É verdade. Deus está falando o tempo todo. Fazendo um parênteses aí, eu vejo, eu gosto de pensar assim, né? E de fato é assim, porque se o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, ele tem uma mensagem. A mensagem já está revelada. A palavra de Deus está aí, você acabou até de falar sobre isto. A mensagem, ela em si, ela tem
algo que ela nos inspira, porque é a voz de Deus escrita. Essa voz de Deus escrita, quando nós aceitamos a Jesus, quando essa voz ganha, ela se potencializa pela presença. Verdade. Pela presença do Espírito Santo. Agora já não somos mais órfãos, não estamos abandonados, não estamos ao léu no pecado. O que nós temos, e que é muito interessante, e aí eu gosto de fazer a interface da ciência com a espiritualidade, porque Paulo ele vai falar sobre o que milita contra o espírito é exatamente a carne. Então, usar, por exemplo, a neurolinguística como uma ferramenta para identificar a mentira do diabo e fazer uma ressignificação pela verdade de Jesus é fantástico, porque muitas vezes as pessoas elas não sabem como chegar lá. Olha só o que você está falando aí. Isso aí que você falou me deu uma coisa que eu trabalho muito. Por exemplo. Vamos lá. Existem esses três tipos de pessoas, né? O visual, o auditivo e o sinestésico. Sim. Tá? Os visuais, eles, a cabeça deles funciona muito assim: ganha-perde. O que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Qual vai ser a vantagem? Qual vai ser a desvantagem? Para um empresário, isso é muito importante. Porém, o excesso desse desejo de ganhar vira o quê? Cobiça. Boa. Entra no campo espiritual dos excessos. Para mim, eu digo assim, que a melhor definição para mim de pecado é o excesso, a falta de uma coisa boa, né? Então, você querer ganhar alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Até hoje eu não conheço nenhum pastor que tenha a cerimônia de queimar dinheiro na fogueira santa. Você conhece algum? Não tem. Não. Até mesmo porque nem tem. Então, o que acontece? Olha só. Querer ganhar é uma coisa boa. Mas você só querer ganhar vira o quê? Cobiça. Vamos pensar agora no auditivo. As pessoas auditivas, elas são perfeccionistas, especialmente os músicos, os artistas. E eles vieram no mundo para ser o quê? Aprovados. Se ele veio, fez um negócio bem feito, você aplaudir, você elogiar é uma coisa. O problema se torna espiritualmente negativo quando essa pessoa se julga melhor que os outros. Aí entra o problema da soberba, que é o pecado de Lúcifer. Curiosamente, né, segundo os teólogos, era o músico lá em cima. Tá? Né? Muito bem, o sinestésico. Vamos pensar no sinestésico. Por exemplo, você querer, né, ter um momento de carinho com a sua esposa. Absolutamente normal. Agora, você querer ter um momento de carinho íntimo com todas as mulheres de Campo Grande vai dar problema com a sua esposa e com as outras mulheres. Sem dúvida. E adultério. Né? Então, ou seja, por exemplo, o apetite. Você comer aqui, né, que se faz muito churrasco aqui, né, em Campo Grande. Sim. Se bem que agora está meio complicado, né? O preço da carne ficou meio caro. Claro. Mas, por exemplo, Campo Grande é muito conhecido pelo churrasco. Você querer comer um churrasco, mas a glutonaria acaba se tornando um problema. Né? Então, quando você trabalha essas, vamos dizer assim, descobertas ou consciências da neurolinguística, Sim. e você está aconselhando essa pessoa, às vezes você tem que saber se vamos pensar num auditivo. Se ele está querendo apenas uma aprovação ou se o problema dele já foi para a soberba. Entendeu? Entendi, sem dúvida. Porque eu estou ouvindo. É muito comum pastores terem problemas com músicos. É a coisa mais comum do mundo. Por quê? Ambos estão no palco. Certo? Os dois estão no palco. O pastor, claro, ele é o pastor da igreja e tal, ele entende que é ele que tem que dirigir o negócio todo, porque ele está ali para isso. Né? O músico, ele acha que o pastor não entende nada de música. Tá? E às vezes começa uma competição inconsciente. Totalmente inconsciente.
né? Às vezes que o pastor pensa que o músico quer ter a preferência, né? E o músico acha que o pastor não dá oportunidade para ele. Uhum. Como é que você resolve isso? Elogie o seu músico. Entendeu? Porque tudo que ele quer é o quê? Ele fez um bom trabalho, ele quer um aplauso, E que não é né? pecado fazer isso. Né? Eu acho, às vezes, as pessoas podem ir para o extremo. Ah, isso vai É, dar honra para os homens, não vai dar para Deus. Eu penso diferente, cara. exatamente. Meu Deus, Exatamente. olha, quando um homem faz algo para a glória de Deus e está fazendo, a gente não é separado do corpo. Cristo é o Exatamente. cabeça. Nós estamos ligados no corpo. A glória, ela gira como uma energia entre nós, Deus, Deus, nós. E isso vai, como o casamento, né? Deus, cabeça de marido, esposa, filhos. E Paulo coloca isso. Nós somos integrados. Exatamente. A gente sabe, a gente sabe que a natureza, ela já clama, ela já dá honra. Então, quando nós estamos servindo a Deus, é a honra e glória a Ele. É para Ele. É Exato. tudo para Ele. Então, eu costumo pensar um pouco diferente nesse sentido, Assis. Sim, Eu acho que o maior controle é o descontrole. O melhor limite é o amor, porque o amor constrange. e olha só que coisa interessante. Lógico que se de repente você elogia um músico Aham. e você de repente descobre que ele está sendo soberbo, aí entra o aconselhamento. Você vai chegar nele e falar, queridão, você é uma pessoa maravilhosa, mas você não pode esquecer que esse dom aí não é seu. Foi Deus que te deu. Sim, sim. Né? Isso Exato. vai trazer o cara para o equilíbrio, como Ah, você falou. Trazer para o limite, né? Aí, tem uma coisa muito legal que às vezes as pessoas me perguntam assim, Assis, os três perfis acontecem no mesmo quantidade de pessoas? Eu falo, não. No Brasil, todas as vezes que eu fiz a pesquisa num público grande, a grande maioria é sinestésica, tá? Em torno de 60 a 70% da população é sinestésica. legal. Precisa do contato, precisa do abraço. O visual e o auditivo, eles não são muito de abraçar, né? Então, por exemplo, vem o sinestésico dar um abraço, aí o visual às vezes cumprimenta assim de longe, né? O cara fala, esse cara é orgulhoso, né? Ele não gosta do meu cheiro. Não, ele abraça com os olhos. Ele viu, já abraçou. Aí o visual fala assim, então agora eu vou ter que ficar abraçando todo mundo? Fala, não, quando um sinestésico te abraçar, abraça de volta, porque é a necessidade dele. E E isso acontece muito entre casais, fantástico, isso é amor. né? Acontece muito entre casais, suponhamos, um visual ou um auditivo casado com um sinestésico. O Uau. sinestésico, ele gosta, adora ficar grudado, tá? E a criança, quando ela é visual ou auditiva, desde pequenininho, especialmente os visuais, você dá um beijo numa criança visual, ela faz bem assim, ó. Ela não é de contato físico, né? Mas ela gosta de conversar. Tá, então tudo bem, você resolve o problema dela. Isso, por exemplo, para os pais, né? Tem pai que fala assim, ah, esse meu filho ele é muito frio, eu dou um abraço e ele não corresponde. Não, às vezes ele é visual, né? Uau. E às vezes os pais têm um filho sinestésico. Aquele filho que vem, gosta de abraçar, de beijar, subir no colo. Aí ele fala assim: meu filho é carente. Não, o filho não é carente. O filho é sinestésico. Ele Pronto. precisa pegar, ele precisa abraçar. Quando cresce, essa turma costuma se casar entre si. Aí o marido sinestésico chega da rua, suado, né? E quer dar um beijo, um abraço na esposa auditiva, que às vezes chegou primeiro que ele, né?
e a mulher fala assim, primeiro vai tomar um banho. Vai tomar um banho primeiro. Aí o esposo fala assim, você não gosta de mim? Mano, eu gosto de você, eu só não gosto dessa baba nem desse suor. Por quê? Porque ela não é sinestésica, ela é auditiva. Então, se você tem uma mulher auditiva, o que você tem que fazer? Você tem que chegar em casa e fazer um elogio. Aham. Você elogiou, pronto, você já abriu o caminho, né? Corre lá, toma o banho, depois ela vai pegar o seu abraço. Tá vendo, pastor Davi Robson? Você está entendendo, Davi? Você que está querendo casar de novo, você está entendendo, né, rapaz? Né? Então, Então, por aí, exemplo, Assis, infelizmente, nosso tempo tão precioso. pois é, Pô, cara. Bom, gente, entrevistei e com muita alegria pastor Assis, amigo Assis e companheiro de jornada, e foi muito enriquecedor. Vamos voltar com outros temas, vamos, né? esse é um prazer. Esse Uma honra. é um prazer para a gente e, será realmente uma caminhada de várias entrevistas, quem sabe uns podcasts juntos, e é onde as Opa, pessoas vão aproveitar. Nossa equipe de TI, eu estou sendo bem assessorado, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito obrigado jóia, aí. muito jóia mesmo, eles que estão por trás aí fazendo as coisas acontecer. Então, a eles, que Deus o abençoe grandemente essa equipe, pastor Marcos, o Geraldo, o Josué, são pessoas maravilhosas que estão por trás de tudo isso aí. E eu quero agradecer muito mesmo a você, e está aí Opa, a Edilene, que também trabalha na OCDB, é professora. Você está como coordenadora de curso, né, Edilene, lá na OCDB. Então, olha aí, ó, isso deveria ser ensinado nas escolas de ensino verdade. fundamental. Que legal. Aliás, Didine, Ah, uma das minhas intenções é que esse livro vá para as universidades, legal, entendeu? legal. Porque, por exemplo, eu já ministrei curso para professores, que os professores, quando entenderam a diferença entre as crianças, diz que mudou o jeito de dar aula. Pronto. Totalmente, Aí a né? Edilene aí é da nossa igreja, nossa ovelhinha, muito querida, e da área de serviço social. Ela coordena esse curso na UCDB. Então, Maravilha. tá aí os contatos, né? Então, meu querido, eu quero agradecer muito a sua participação. Gostei muito de poder ouvir quanto é importante nós conhecermos essa ferramenta que é científica, é ciência, para nos ajudar, nós humanos, que identificamos pelo espírito e também identificamos pela técnica do aconselhamento, aonde que estão os enganos de Satanás. Quais foram as mensagens dos dardos, os dardos inflamados, como diz Pedro, que Satanás lança dardos inflamados, pensamentos que atrapalham a caminhada da vida das pessoas. Então, eu creio que, eu tenho certeza que você vai ser uma grande bênção para os conselheiros em todo o Brasil. E esse é meu desejo, que nós possamos alcançar, através do seu livro, através de palestras, orientar e ensinar como um conselheiro pode perceber, entender, identificar o que é e o que não é. Eu creio que isso seria muito importante. Espero que a gente consiga alcançar esses objetivos, que muito vai ajudar. Então, meu querido, quero dizer a você, parabenizá-lo pela entrevista, riquíssima, riquíssima. Quero, Estou deixando meu contato aí, se ok, alguém quiser entrar em contato, excelente, vou né? fixar, está aí fixado. E então, quando nós estaremos, bom, então, finalizando, quero deixar você agora dar 1 minuto para fechar, então, porque é 1 minuto que a gente tem ali, tá bom? Bom, em primeiro lugar, agradecer aí o seu convite, né? Didino é uma pessoa que a gente conhece aí há quase 20 anos, né? Desde Exato. quase o começo aqui de Campo Grande.
A gente teve uma simpatia muito grande pelo ministério dele. Quando falou igreja terapêutica, eu falei, opa, estamos juntos. Tamo junto. E realmente a gente agradece, né? Estamos aí à disposição, tá bom? Alguém precisando, querendo, uma palestra, alguma coisa assim, é só entrar em contato com a gente, né? Tem aí o número fixo. Vocês podem entrar em contato conosco, vai ser um privilégio, tá? E precisando, Virginia, estamos aqui, às suas ordens. Você é o cara, você é o chefe. Somos É uma todos. alegria poder ajudá-los aí, agradecer ao nosso pessoal aí que assistiu essa live também. Joia. Gente, obrigado. Por favor, compartilhe e potencialize. Se você mandar essa live para 5 pessoas, nós estaremos potencializando esse conhecimento. Que Deus abençoe vocês e feliz Dia do Conselheiro. Que Deus te abençoe. Muito bom. Um abraço, queridos. Um abração, gente.